Boa noite, senhor Marcos. É muito rápido. O que pensam os brasileiros que vivem em Israel do apoio do governo Lula ao Irã? Eu queria te separar em dois pedaços, o que pensam os brasileiros e o que pensam os israelenses não brasileiros. Isso. A comunidade brasileira aqui é bastante grande e, tal como os israelenses, isso não é só dos brasileiros, há uma incompreensão como é que Lula pode chegar ao nível de baixeza e torpeza moral que ele chegou com algumas das declarações absolutamente estapafúrdias, mentirosas e ofensivas, tanto ao Estado de Israel como aos judeus do mundo. O Lula ultrapassou todos os limites do bom senso e isso todo mundo aqui sente. Agora, há uma diferença entre o que sentem os brasileiros residentes aqui e a população residente aqui. Os brasileiros entendem que a posição de Lula, Celso Amorim e outros asseclas próximos a ele, do PSOL, PT, PCO e outros nanicos aí, não representa a maioria do povo brasileiro, é uma minoria e uma minoria ruidosa demais, mas que realmente está muito longe do pensamento do brasileiro médio. Por outro lado, e aqui é importante ressaltar, a população israelense nem sempre entende que há uma diferença entre o pensamento da população e o pensamento desta elite política que domina o Brasil atualmente. E nesse ponto, nós brasileiros temos uma missão muito difícil de mostrar ao israelense médio que as palavras de Celso Amorim, do ministro das Relações Exteriores, do Lula e de outros políticos da esquerda não representam a maioria do povo brasileiro e talvez nem sequer da maioria dos apoiadores dele. Agora, a pergunta é de Silvio Navarro. Marcos, boa noite. Uma pergunta também direta. Se você acredita que o fim desse eixo do terror passa também pelo fim do Ayatollah Khamenei? Olha, eu acho que o fim do eixo do terror não tem necessariamente a ver com o fim de Khamenei. Eu acho que o fim do eixo do terror já está muito próximo. É importante a gente, se você me der 2 minutinhos para expandir isso um pouquinho. O Irã funciona como um polvo. Ele tem uma cabeça central e ele tem diversos braços. Os braços que o Irã tem, ele colocou em todo o círculo em volta do Estado de Israel. No norte, eles financiaram o grupo terrorista Hezbollah, ao qual eles entregaram 4 bilhões de dólares. Eles, além disso, entregaram armamentos, treinamento e apoio político. O Hezbollah conseguiu destruir o Líbano. O Líbano hoje é um país fraturado entre xiitas, sunitas e cristãos, sendo que sunitas e cristãos estão subjugados pelos xiitas em função do armamento pesadíssimo que o Hezbollah tem e que é muito superior ao do próprio exército libanês, ao que eles podem simplesmente subjugar em minutos. Eles destruíram o Líbano, levaram o Israel a, infelizmente, ter que entrar no Líbano para destruir o Hezbollah. Isto causou um problema tremendo à economia libanesa e o Líbano hoje está destroçado graças ao Irã. Na Síria, eles fizeram a mesma coisa, só que lá, ao invés de ser um grupo terrorista como o Hezbollah, eles apoiaram o governo de Bashar al-Assad. Esse governo matou 750 mil cidadãos. Ele causou a fuga de 5.200.000 sírios que estão exilados na Europa e na Turquia. E ele causou ainda o deslocamento de 7.200.000 sírios que tiveram saído das suas casas para fugir dos bombardeios constantes. Agora, a oposição síria conseguiu, num golpe de Estado, derrubar Bashar al-Assad, que fugiu da Síria, para tentar recuperar o país. Mas o país está destroçado. Segundo lugar onde o Irã pôs a mão e acabou com o país. O terceiro lugar nós já falamos da fronteira norte e nordeste de Israel. Agora, na fronteira sul, eles armaram
e financiaram e treinaram 2 grupos terroristas, não um só, o Hamas e a Jihad Islâmica. O Hamas lutou contra a autoridade palestina, venceu a revolta, a revolução, expulsou a autoridade palestina e tomou o governo na faixa de Gaza. A autoridade palestina não está presente na faixa de Gaza, é só o Hamas. E o Hamas, com o ataque de 7 de outubro e a negação em devolver os reféns, Israel colocou 3 condições, hoje na verdade só valem 2, as 3 condições eram: devolvam nossos reféns, deponham as armas e coloquem a liderança para um julgamento internacional em uma corte independente. O Hamas rejeitou as 3 condições israelenses. Ao longo desse período de 600 e tantos dias de guerra, toda essa liderança já foi eliminada e, portanto, a condição do julgamento deixou de existir, mas ainda se recusam a depor as armas e a entregar os reféns. 53 reféns ainda estão nas mãos do Hamas. A consequência é a destruição total da faixa de Gaza também. Terceiro tentáculo iraniano e destruição. O 4º tentáculo são os Houthis no Iêmen. Eles não fazem fronteira com Israel, mas atacam Israel com frequência. Acontece que os Houthis tomaram o poder do governo legal no Iêmen. O governo legal teve que fugir da capital Sana e estão no norte do país. E hoje tem uma guerra interna entre os Houthis, que dominam o sul e o sudoeste do país, contra o governo legal, que está no norte do país. Esta guerra interna já causou 150 mil mortes por inanição e, segundo as Nações Unidas, há 350 crianças e lactentes em risco de morte iminente por inanição. De mais um braço, mais um tentáculo iraniano. O último tentáculo desse grupo é o tentáculo iraquiano. O Iraque tampouco faz fronteira com Israel, mas disparou muitos mísseis para cá, atacam com frequência bases norte-americanas e também criaram o caos no Iraque. Ou seja, todos os tentáculos iranianos destruíram os lugares onde eles estão. E agora, com a bomba atômica e a ameaça de destruir Israel, eles levaram à destruição da cabeça desse povo. Então, o povo, a sua cabeça e todos os seus tentáculos, aonde estiveram, destruíram. É importante dizer que autoridades europeias agradecem a Israel porque sabem que o Irã é o maior aliado da Rússia. A Rússia não esconde a vontade de destruir a OTAN, que é, em última análise, a Europa Ocidental, e eles sabem que se o Irã tivesse a bomba atômica, ele provavelmente a usaria em conjunto com a Rússia para derrotar as potências europeias. Então, a destruição do Irã no governo atual é fundamental. Agora, isso significa destruir Ali Khamenei? Muito provavelmente, ou muda a política de terror que o Irã patrocina, não só no Oriente Médio, mas em toda a Europa, eles patrocinam diversos grupos terroristas, ou eles mudam de política, ou, infelizmente, não haverá outra solução a não ser fazer com que a população iraniana derrube esse governo tirano. Agora são 6h18 no horário de Brasília. Você que está chegando agora em Oeste Sem Filtro, nós estamos conversando com Marcos Ziskind, direto de Israel. Quem faz a próxima pergunta é Carlo Cauti. Marcos, muito boa noite. Eu queria te perguntar sobre a opinião dos israelenses sobre a ONU e outras instituições internacionais. Hoje tivemos um ataque contra o hospital em Beersheba por parte do Irã e a ONU, até o momento, está em um vergonhoso silêncio. Enquanto quando Israel foi acusada de forma inverídica de ter atacado o hospital em Gaza, houve condenação por parte da ONU, inclusive vários funcionários da ONU em Gaza estavam envolvidos com o Hamas. O Tribunal Penal Internacional também não falou nada sobre esses ataques contra a população civil por parte do Irã, enquanto está pedindo a prisão de Netanyahu e do ex-ministro da Defesa. Qual que é a opinião dos israelenses sobre a ONU e outras instituições internacionais que claramente estão atuando de forma parcial nesse conflito? Olha, a ONU em Israel é vista como um porta-voz de tudo que é contra Israel. Para você imaginar, Israel foi condenado num número de vezes nos últimos 5 anos, mais vezes do que a somatória de todas as condenações a outros países somados. Mais do que a condenação somada à Coreia do Norte, à China, ao próprio Irã, ao Afeganistão, enfim, a todos esses países
que abusam da violência contra a mulher, contra a violência contra os gays, a violência contra o livre pensar, a violência contra a liberdade de culto, etc. Isso daqui é absolutamente ok, mas Israel é sempre condenado. É fácil de entender também. Israel tem um voto na ONU, tem um grande aliado que é os Estados Unidos na ONU. Os países de esquerda, né? Venezuela, Colômbia, Equador, Nicarágua, enfim, todos esses países de esquerda votam em conjunto contra Israel, Brasil inclusive. Mas fora eles, nós temos 54 países islâmicos que também votam de forma conjunta, sempre contra Israel. Então, não há possibilidade nenhuma de, num fórum onde você tem 194 votantes, desses 194, 113 ideologicamente se colocam contra Israel, Israel pode ter a melhor representação local, pode ter as melhores intenções, ele será condenado e condenado sempre, como tem acontecido. O mesmo acontece em algumas ONGs, por exemplo, Médicos Sem Fronteira. Médicos Sem Fronteira não falou uma palavra sobre os ataques a médicos dentro da faixa de Gaza, feito pelo Hamas, acusando os médicos de serem coniventes com a invasão israelense. Não houve uma palavra, mas basta Israel, por alguma questão, agir contra um enfermeiro, e aí está na primeira página de todos os jornais uma condenação mundo afora da Médicos Sem Fronteira. Então, olhar para a ONU é risível, imaginar que a ONU tem alguma isenção para julgar qualquer coisa. Não tem isenção nenhuma quando o assunto é Israel. Perfeito. O senhor Marcos Ziskind, eu sei que eu preciso liberá-lo, mas o nosso chat aqui, muitos e muitos elogios ao senhor. Queria pedir só mais um pouquinho da sua atenção, porque o Augusto Nunes tem um lembrete a fazer. Não é só um lembrete, eu sei que você está se mostrando informadíssimo, mas não esqueçam de dizer aos israelenses que o nosso presidente da República disse que morreram em Gaza 12 milhões de crianças. Disse mais de uma vez isso. Na verdade, ele falou em 12 milhões e 400 mil. Pronto, então já sabia. De crianças. Perfeito. 12 milhões e 400 mil. Não sei se o ouvinte sabe, mas a população total de Gaza é de 2 milhões e 100 mil, isso aí inclui homens, mulheres, crianças, inválidos, etc. Mas é que, para Lula, tem algumas pessoas que morreram 6, 7, 12 vezes, né? É uma coisa que só acontece em Gaza, né? Eu não sei de outro lugar onde a pessoa morre 12 vezes, só lá. Tá certo. Aproveitando ainda um pouco mais da sua gentileza, senhor Marcos Ziskind, o Silvio Navarro tem mais uma perguntinha. Marcos, obrigado pela gentileza. Como é que você vê a cobertura da imprensa brasileira, a imprensa tradicional, evidentemente não estamos falando aqui da Revista Oeste, mas também da imprensa internacional, agências internacionais, algumas que, inclusive, têm ligação ou aparece um fotógrafo, um correspondente ligado ao Hamas, por exemplo. Você acha confiável a cobertura feita majoritariamente pela imprensa tradicional? Olha, vamos ser corretos. Juca Chaves falou uma vez que a imprensa é muito íntegra. Se você pagar, eles falam até a verdade. Frase do Juca Chaves, não é minha. Nós temos, infelizmente, na imprensa, uma parcela significativa de pessoas que têm uma identificação ideológica mais forte do que a necessidade de expor a verdade. Eles expõem uma verdade de forma muito tendenciosa. Muita gente na imprensa faz isso. Depois nós temos uma parte da imprensa que é uma coisa ainda pior, que acaba recebendo subsídios para poder informar. Há poucos dias, eu não quero mencionar o nome do jornalista, porque é um dos jornalistas mais importantes nos Estados Unidos, mas um dos jornalistas mais importantes dos Estados Unidos foi pago $400 mil para fazer uma entrevista com o embaixador do Catar nos Estados Unidos, uma entrevista de 22 minutos.
isso saiu na imprensa anteontem e hoje está repercutindo nos Estados Unidos de forma extremamente pesada. Então, quando você tem grupos interessados que financiam jornalistas, por um lado, que se permitem vender-se, outros jornalistas que têm um viés ideológico muito superior ao seu compromisso com a verdade, você acaba tendo distorções sérias. Eu vou te dar um exemplo de algo que, infelizmente, aconteceu numa emissora importantíssima do Brasil, se não me engano, a que tem a maior nível de audiência do Brasil. Eles notificaram um bombardeio israelense a pessoas que estavam buscando alimentos no posto de distribuição da GHF, né, Gaza Humanitarian Foundation, que está distribuindo alimentos para a população em Gaza, e que mataram 21 pessoas e colocaram um filme mostrando o ataque israelense. Bom, em primeiro lugar, não foram 21 mortos, foram 5 mortos. Segundo, não foi um ataque israelense, foi um ataque do Hamas, que tentava evitar que a população chegasse até o posto de distribuição. Terceiro lugar, o filme ocorria a exatamente 110 quilômetros ao norte do local onde aconteceu o tal incidente e tinha ocorrido mais de um mês antes. Então, depois eles pediram desculpas, eles reconheceram o erro. A questão é, quanta gente leu a desculpa e quanta gente leu a manchete na primeira página do portal? Essa é uma situação com a qual nós, israelenses, temos que lidar. Existe imprensa honesta e digna. Aliás, eu quero aqui elogiar o canal de vocês. Eu vejo o canal de vocês com uma seriedade e uma honestidade e integridade muito grande, e é por isso que eu fico muito satisfeito de estar falando com vocês. Há alguns outros canais com essa mesma integridade, no Brasil principalmente, mas infelizmente há muitos que fogem muito disso. Neste momento mesmo, eu estou numa disputa com um jornal do Nordeste do Brasil que faz acusações terríveis contra Israel, cada dia através de um outro redator. Eu escrevi alguns artigos contrapondo, não desmentindo, mas contrapondo o que eles falaram. Eles não publicam. Hoje eu escrevi, inclusive, de manhã para a redatora-chefe do jornal, de que eu acho que o leitor deles tem o direito de ouvir o contraponto e não somente esse massacre midiático do Estado de Israel. Perfeito, senhor Marcos Skind. Quero reforçar que aqui em Oeste Sem Filtro, na Revista Oeste, o senhor é sempre muito bem-vindo. Foi um prazer tê-lo conosco mais uma vez. Muito obrigado pela sua gentileza em conversar comigo e com os nossos parceiros aqui em Oeste Sem Filtro, e esperamos vê-lo em breve, mais uma vez. Se Deus quiser, e quem sabe Deus nos ajude, que nós falemos da paz e de uma eventual relação positiva, principalmente com o Irã.